Olá, alunos. Eu sou a professora Luidiana Gonçalves, professora de Geografia. Eu vou iniciar a primeira aula de Geografia. Então, esse aqui é o assunto do primeiro ano. Eu vou falar sobre a Geografia. Vou falar sobre a ciência geográfica. Vou falar sobre o estudo do objeto geográfico, da geografia. Qual é esse objeto de estudo? E vou falar sobre as subáreas, que são as divisões da geografia. Então, a geografia, ela é a ciência responsável por compreender o espaço e a relação que ele possui com o ser humano. Então, para a geografia, tem que ter essa relação da sociedade com o espaço. Então, vamos ter a relação dos seres humanos com o espaço em que ele vive. Então, que espaço é esse? Tá? É o espaço geográfico, que é aquele espaço produzido, modificado. Tá? Milton Santos vai dizer isso. O espaço geográfico é aquele espaço já modificado, ele não é mais o espaço in natura, ele é aquela primeira natureza. Então, essa primeira natureza, ela sofreu modificações, transformações, que gerou a segunda natureza, que vai ser esse espaço geográfico. Então, a geografia, ela vai estudar o espaço geográfico, sempre levando em consideração a relação sociedade e espaço. Coloquei aqui para vocês um exemplo de um espaço geográfico, que é uma cidade, e todas as intervenções ocasionadas pela ação humana. Observem vocês que neste espaço geográfico a gente vai ter construções, a gente vai ter ruas, tá? Então, são essas as modificações desse espaço geográfico. Então, eu posso dizer que esse espaço geográfico, esse espaço que eu estou exemplificando para vocês, ele é um espaço in natura? Ele é a primeira natureza? Não, ele vai ser a segunda natureza, porque ele já sofreu modificação. Vou trazer aqui para vocês, tá bom? As subáreas da geografia. Então, a geografia ela vai se dividir em geografia geral, geografia regional, sendo que a geral ela vai se subdividir em física e humana. Essas subáreas, essa divisão da geografia, ela é feita mais a fim de didática, tá? É uma divisão para facilitar o estudo dessa geografia em sala de aula, tá? É subdividido nos livros, mas na natureza, tá? Nesse espaço geográfico, elas não estão divididos, eles estão todos juntos, tá? Em uma só coisa. Então, é dividido mais a fim de didaticamente, de passar esse conhecimento. Mas estão todos correlacionados, juntos, nesse espaço geográfico que é a superfície terrestre. Continuando, a geografia ela é uma ciência que implica considerar que ela possui suas próprias perspectivas. Quando eu falo de suas próprias perspectivas metodológicas e seu objeto de estudo. O objeto de estudo, recapitulando, é o espaço geográfico, então sendo uma área abrangente do conhecimento e responsável por influenciar várias aplicabilidades, além de possuir várias subáreas. Então, a geografia ela vai estudar esse espaço, levando em consideração as modificações, a ação humana que esse espaço sofreu ao longo do tempo. Então, qual é o grande espaço geográfico que nós ocupamos? Tá? Que é o espaço do homem, é a superfície terrestre, a Terra. Então, é o espaço que nós ocupamos. Nós temos o objeto de estudo da geografia, como eu havia falado, que é o espaço geográfico. Então, aqui, coloquei uma imagem
fazendo essa relação. Sociedade, natureza. E no meio, o trabalho. Então, o homem ele precisa da natureza para sobreviver. Tudo que o homem necessita é retirado da natureza. A partir do momento que o homem começa a usufruir mais dessa natureza, precisar de mais recursos, essa natureza ela vai ser modificada, transformada. É o que nós vamos sofrer várias transformações e ainda vem sofrendo. A primeira natureza, que é aquela natureza intocada in natura, que já não existe mais. Então, toda essa natureza in natura, acredito eu que não existe mais. Onde o homem está, há modificação. Então, essa natureza in natura não modificada já não existe mais. Ah, professora, mas se tiver um espaço e não tiver construções, mas se o homem foi lá, deixou alguma coisa, tá? Deixou algum tipo de lixo, o homem foi lá, tá? Então esse espaço ele já foi modificado, ele não é mais intocado, ele não é mais in natura. Se teve alguma construção nesse espaço, tá? Se teve a intervenção de um percurso de um rio, por exemplo, se esse espaço ele foi ocupado e foi feito nesse espaço uma estrada, então esse espaço ele já foi modificado, ele já foi transformado. Se houve a retirada da mata ciliar, das árvores, se houve poluição dos rios, né? Se houve intervenção da vida, tá? Naquela natureza, daquele espaço natural, então já houve transformação. Então, não vai ser mais uma primeira natureza, vai ser que nós chamamos de segunda natureza. Segunda natureza é o espaço geográfico. Como eu havia falado antes, para Milton Santos, o espaço geográfico, ele é produzido, modificado, e ele vai ter uma função, tá? Ele vai ter várias funções. Então, para cada tipo de grupo social, para cada tipo de pessoa, esse espaço geográfico, ele vai ter uma função. Por exemplo, a rua é uma cidade, tá? Pode ser uma rua comercial. Durante o dia vai funcionar os comércios, tá? Vou citar o exemplo da Rua Grande, aqui em São Luís. A Rua Grande é uma rua de comércio. Durante o dia, é uma área comercial. À noite, quando todas as lojas fecham suas portas, tá? Se você for lá, pode ter um vendedor de lanche ou um vendedor ambulante. Então, essa Rua Grande, ela é um espaço geográfico modificado, produzido, e ela tem uma função para cada grupo de pessoas. Para os donos de lojas, é um espaço de vender coisas. Para quem trabalha nas lojas, é um espaço de trabalhar. É um espaço de trabalho. Para quem vai só passear, é um espaço de passeio. Para o vendedor ambulante, é um espaço de trabalho, um espaço de vender alguma coisa, seja comida, tá? Então, observa-se que esse espaço geográfico, ele vai ter diferentes funções para determinado grupo de pessoas. O que é e o que estudamos em geografia? A geografia, ela estuda o espaço do homem. Então, qual é o espaço do homem? É a superfície terrestre. Então, essa superfície terrestre que se encontra dividida em inúmeros países. Então, é o globo terrestre, a Terra, onde nós habitamos. Então, ela vai estudar esse espaço do homem. E esse espaço do homem é a superfície. Então, logo, é o espaço geográfico.
Ou seja, como as sociedades humanas organizam o espaço em que vivem. Então, elas organizam esse espaço em inúmeros países. Então, cada país, tá? Cada país vai ter seu território, vai ter seu nome, tá? Então, é assim que nós dividimos essa superfície terrestre. Portanto, a geografia estuda o meio urbano e o meio rural. Embora que hoje, tá? Já está difícil se saber o que é urbano, o que é o rural. Então, as características de um para o outro, desse meio, já sofreu algumas modificações, mas isso vai ser um assunto posteriormente, né, que eu posso passar para vocês. Então, nós podemos observar que há uma conurbação entre o espaço urbano e o meio rural, por exemplo. Então, as transformações que o homem realiza na natureza e os inúmeros países de nosso planeta. Então, recapitulando, a geografia, ela vai estudar o espaço do homem, que é o espaço geográfico, que nós vamos chamar de superfície terrestre, e que essa superfície terrestre, ela vai ser organizada em inúmeros países, tá? Esse espaço em que o homem vive. Ela vai estudar o meio urbano e o meio rural e as transformações que o homem realiza na natureza, que o homem realiza nesse espaço geográfico. Então, a geografia, tá? Ela vai estudar esse espaço geográfico levando em consideração essa relação. Sociedade, natureza. Homem, natureza. Chamando a atenção também que os fenômenos geográficos, tá? Tanto pode sofrer transformações naturalmente, quanto pode sofrer transformações a partir da ação humana. Só que aqui, especificamente, eu estou falando que o objeto de estudo da geografia é o espaço do homem, que é o espaço geográfico que nós compreendemos como toda a superfície terrestre. Eu trouxe para vocês uma frase, tá? Sobre o geógrafo. O geógrafo é, antes de tudo, um filósofo, e os filósofos são otimistas porque diante deles está a infinidade. Então, nós vamos estudar esse espaço geográfico que nós habitamos. Trouxe também Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.